PT. Hoje eu resolvi trazer algo diferente para vocês aqui no nosso programa. Vamos falar de um assunto muito interessante que eu gosto muito, que é a ufologia. Para falar desse assunto, trouxemos aqui no MPT o ufólogo Dago Vital, do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense. Ele vai falar um pouco do grupo, do que é ufologia e dos casos ufológicos mais conhecidos. O Roberto também tem uma rádio muito legal que só fala de ufologia. Aconselho a todos a escutar. Olá, Dago Vital, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no MPT. Olá, Jacques Prima, tudo bem? Obrigado pelo convite para fazer essa entrevista aqui no MPT. Quem é W Vital? Bom, W Vital, você quer saber a pessoa W Vital? W Vital é um idealista, sonhador, que gosta de ufologia, de ciência principalmente, pai de família e que sonha por um mundo melhor, pautado na cultura, na ciência, e espera um dia, quem sabe, ter um contato de 5º grau, né? Quem sabe um dia eu não vejo um ET, de verdade, que até agora só vi luzes no céu. Quando você fundou o GUBEF? O GUBEF foi fundado em 2008 por conta de um avistamento que houve aqui na Baixada Fluminense, de um morador que filmou vários UFOs, e por conta disso ele criou uma central de monitoramento na casa dele e filmou vários UFOs nessa central. O caso caiu na boca da mídia na época e saiu em jornais, televisão e por aí vai. Bom, eu na época ainda não tinha envolvimento com ufologia, gostava de ufologia, acompanhava ufologia, mas não tinha envolvimento como eu tenho hoje, né? Procurei informação sobre o assunto, por se tratar de um caso, de uma casuística aqui do meu bairro, da minha região. Eu resolvi procurar mais assunto, né? Fiquei interessado, queria saber mais. Quando eu percebi que não havia nenhum órgão ou instituição responsável por catalogar, pesquisar esse tipo de fenomenologia aqui na Baixada Fluminense. Então, decidi fundar o GUBEF para começar a tratar desses assuntos, eu e um grupo de amigos, né? E depois a gente foi dando continuidade ao trabalho, esse grupo de amigos foi se dispensando e eu acabei ficando praticamente sozinho à frente desse trabalho. Hoje o GUBEF cresceu, né, se expandiu de tal forma que a nossa organização não atende só apenas a Baixada Fluminense, atende a todo o Rio de Janeiro, Brasil, e temos algumas parcerias fora do país. Que tipo de experiência ufológica você teve? Quando criança eu gostava muito de ciência, né? E eu e um outro amigo éramos conhecidos como o cientista maluco da rua em que morávamos. Tínhamos mais ou menos 13 para 14 anos. Estudávamos química, física, astronomia, principalmente astronomia. Éramos apaixonados pelo céu, tudo quanto é tipo de fenômeno astronômico. E eu gostava, naquela época, se podia fazer isso, na década de 80, 85 mais ou menos, eu gostava muito de subir em uma elevação, um morro, né, como se chama aqui, no bairro que a gente morava. Era uma zona, na época, hoje está mais urbanizada, mas era uma zona mais rural, e cercada de sítios, né, por todos os lados. Inclusive a minha avó e minha tia tinham um sítio nessa região. E eu gostava de subir um desses morros para poder contemplar o céu, né. Numa dessas subidas eu percebi uma luz pequena, de início parecia uma estrela, ela foi crescendo e ficou muito grande. Eu vi uma luz gigantesca na minha frente e fiquei abismado, assustado com aquilo, e não me lembro mais do que aconteceu. Depois só me lembro de ter visto a luz sumindo e desapareceu. Na época não acreditei o fato à ufologia, né? Até porque não tinha contato com ufologia, e achei que se tratava de uma supernova, porque estudava astronomia na época, como se fosse possível ver uma supernova, né, a olho nu, né? Bom, contei o fato a esse meu colega, ficamos especulando o porquê disso ter acontecido. No dia seguinte fomos até o local
e percebemos que havia pedras um pouco diferentes do que tinha naquela região. Eram pedras escuras, pedaços de pedra, pedrisco, né, de cor negra, e que, de uma certa forma, cobria toda aquela região. A gente colheu essas pedras na época, mas como era criança, a gente não tinha condições de pesquisar nada, olhamos por pura curiosidade. Hoje, depois de grande, maior, de adulto e tal, e tendo mais contato com ufologia, eu acredito que o tal evento hoje talvez tenha uma característica mais ufológica assim. Qual a finalidade do GUBEF? Bom, a finalidade do GUBEF é de pesquisar, catalogar e divulgar a ufologia na Baixada Fluminense. Essa era a principal, foi o principal objetivo do GUBEF. Hoje o GUBEF continua com os mesmos objetivos, com esse tripé, né, de catalogar, pesquisar e divulgar a ufologia, mas não apenas na Baixada Fluminense. Hoje atendemos Rio de Janeiro, Brasil, todos os estados do Brasil e, como eu já disse, alguma parceria fora do Brasil, também em outros países. Temos parceria com alguns amigos ufológicos de Portugal e da Espanha, que têm nos ajudado nessa empreitada, tá bom? E a gente faz a divulgação dentro do GUBEF, através da nossa rádio, através do nosso site, tá? E principalmente internet, onde a gente faz entrevista com várias personalidades ufológicas, falando do assunto, debate, passamos documentário na nossa rádio. Então, principalmente é mais divulgação da ufologia do que pesquisa, até porque a gente não tem condições de sair a campo, de implementar uma pesquisa mais séria, porque uma pesquisa mais séria demanda dinheiro, demanda custo e realmente a gente não tem condições para isso. Mas quem sabe no futuro próximo. E qual a pesquisa que o GUBEF faz? Como eu já disse, o GUBEF é mais forte na questão da divulgação da ufologia, mas a gente faz pesquisas de campo também, né? Pesquisamos, fazemos análise de foto, de vídeo, análise de relatos e também pesquisa de campo. Criamos teoria, inclusive temos uma teoria, que a gente vai falar dela aqui, a respeito do porquê dos avistamentos e da casuística ufológica na Baixada Fluminense, e a gente tem trabalhado em cima disso. Existe muita casuística aqui na Baixada Fluminense? Sim, a Baixada Fluminense é um celeiro casuístico, um celeiro de casos ufológicos, onde a gente tem vários casos já relatados no GUBEF. Tá? Tivemos recentemente uma casuística bem interessante, que foi uma frota de UFO, de OVNIs, que apareceu na região, onde nós do GUBEF filmamos. O vídeo está no YouTube para quem quiser ver. Também tivemos a casuística desse morador aqui, que filmou alguns UFOs, né? Temos vários relatos de casuística e por aí vai. Se fizerem uma pesquisa aqui na Baixada Fluminense, verá que pelo menos 2 ou 3 moradores da Baixada Fluminense tiveram contato ou viram algum tipo de fenômeno inusitado na região. Não necessariamente de origem ufológica, isso quem vai dizer é a pesquisa, mas tiveram, sim, contato e avistamento de fenômenos inexplicáveis, que não conseguem explicar ou coisa parecida. O GUBEF está aqui para isso, para fazer esse contraponto em dizer para a população da Baixada Fluminense que tipo de fenômeno a população está observando aqui na região. Que tipo de casuística? Sim, a casuística mais comum na Baixada Fluminense, que a gente recebe relatos aqui, são de esferas. Esferas, inclusive, a frota que a gente filmou é de esferas luminosas no céu. Então recebemos vários relatos de esferas que aparecem no céu. Tivemos relatos de esferas que aparecem no meio rural, em pico de morro, no leito de rio e por aí vai. Alguns relatos de esfera metálica, outras esferas brancas, outras esferas luminosas, com luz própria e por aí vai. O que é ufologia? Sim, a ufologia ela é o estudo sistemático de objetos voadores não identificados. É basicamente isso. Ou seja, é estudar
objetos voadores que a gente não consegue identificar. Então, não só objetos voadores, mas objetos voadores que se encontram, objetos voadores que se encontram no céu, voando, né? Claro, mas também objetos que por um acaso aterrissou, está na Terra, né? Ou objeto que se encontra no mar, como os OSNIs, também faz parte da ufologia. Então a ufologia engloba esses três aspectos do fenômeno UFO, né? Objetos que estão no céu, na terra e no mar. Bom, o que o ufólogo tem que fazer, o que o ufólogo faz? Qual é o papel do ufólogo na ufologia? É simplesmente descartar qualquer tipo de possibilidade de que o avistamento ou de que o fenômeno avistado por alguém seja de origem natural ou de origem conhecida ou artificial feito pelo homem. Nós, ufólogos, não temos a obrigação de provar a existência do UFO. Nós temos que provar justamente o contrário. Dizer que tal fenômeno é ou não um fenômeno conhecido. Quando a gente tenta fazer isso e não consegue, ficamos muito felizes, porque então a gente consegue provar que tal fenômeno é inexplicável e, portanto, pode até ser, olha bem, até ser um fenômeno ufológico, de origem extraterrestre. Tá? Quais são os tipos de ufologia que existem? Bom, existem algumas vertentes na ufologia, como na religião, né? E deixa eu deixar bem claro, a ufologia não tem nada a ver na religião. Só estou dando um exemplo, tá? Uma analogia. Como na religião você tem várias vertentes, a ufologia também, você tem uma série de vertentes. Se dá muito pelo fato de que nem todo mundo tem a mesma opinião. Então, cada um diverge para um lado. Nós temos a ufologia casuística, que é a ufologia que o Gubef pratica. Nós temos a ufologia mística e nós também temos a ufologia espiritualista, mais espiritualizada. Temos uma ufologia que junta as duas coisas, a casuística, que é a científica, que trabalha com a razão, com experimentos, e a ufologia mais espiritualizada. Não digo nem mística, mas espiritualizada. Essa é a ufologia holística. Essa ufologia é uma ufologia muito praticada no Brasil. A ufologia casuística é uma ufologia que, aos olhos das outras, não é muito bem vista. Por quê? Porque ela é uma ufologia mais embasada em provas materiais, em pesquisa, né? É a ufologia que eu considero séria, a ufologia que eu pratico, porque eu acredito que o fenômeno UFO é um fenômeno principalmente natural. E como um fenômeno natural, ele pode ser sim comprovado, né? Por experimento. Temos ainda condições de fazer isso, alguns ufólogos têm, a grande maioria dos ufólogos não tem condições de fazer isso, mas o fenômeno UFO pode ser sim comprovado por experimento. É claro que, como eu já disse, nós ufólogos não temos condições de fazer isso, porque a ufologia, principalmente no Brasil, é uma ufologia pobre, não tem condições, não tem verba para poder manter, poder custear uma experimentação mais séria em laboratórios e tudo mais. Mas o governo, esse sim, é o principal pesquisador e o que pode dizer realmente e comprovar realmente a existência do fenômeno UFO no Brasil e no mundo. O governo do mundo inteiro já teve acesso, já teve contato com esses seres, já experimentaram esses seres, essas naves, muito provavelmente alguns seres, tá? E sim, eles sim têm condições de provar a existência desses objetos. Prova disso são a vasta documentação que está sendo liberada aqui no Brasil por conta de um movimento ufológico da CBU, né? Da revista UFO, que é um movimento muito louvável e que tem dado muito certo. E qual a ufologia que o Gubef pratica? Não, como eu já disse, o Gubef pratica a ufologia casuística. Né? A ufologia que pesquisa o fenômeno UFO cientificamente. A ufologia é uma religião, uma seita ou uma ciência? Como eu já disse, ufologia não tem nada a ver com seita nem com religião.
tem um grupo aí que gosta de tentar confundir as coisas. Ufologia não é religião, ufologia não é seita, ufologia é uma disciplina, melhor dizendo, ufologia é um conjunto de disciplinas em prol de desvendar o fenômeno UFO. A ufologia que eu defendo é a ufologia, me esqueci agora o nome, a ufologia segmentada. Isso, lembrei. Ufologia segmentada. O que é ufologia segmentada? É a ufologia que eu tenho divulgado no GUBEF. É uma ufologia que reúne todas as disciplinas da ciência. Ou seja, a ufologia que reúne o físico, que reúne o biólogo, que reúne o químico, nas áreas psicossociais, como os psicólogos, tá? Os geólogos, os astrônomos, principalmente os astrônomos, e uma série de disciplinas, geólogos, físicos, nucleares e por aí vai. Ou seja, qualquer disciplina científica ela é bem-vinda para compor a ufologia segmentada. Tá? Por quê? Porque são essas disciplinas que vão poder dar, de fato, o veredito final. Se o fenômeno é ou não autêntico, se o fenômeno é natural, se o fenômeno é uma fraude, se o fenômeno é um engano. São essas disciplinas que vão fazer isso. Você acredita em vida fora da Terra? Com certeza acredito em vida fora da Terra. A ciência tem nos provado que a pluralidade dos mundos é muito grande. E eu, particularmente, acredito na pluralidade dos mundos habitáveis. Né? Bom, é para fazer uma conta, né? 100 bilhões de estrelas no universo. Você acha realmente que apenas o Sol contém um planeta com vida? Você acha isso? Bom, são 100 bilhões de estrelas, eu acho que só em nossa galáxia. Não tenho muita certeza. Nós temos bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. O universo é infinito. Né? Nós não conhecemos nem o nosso sistema solar. Né? Eu acredito, sinceramente, que somos visitados por vidas inteligentes, por civilizações inteligentes, vinda do espaço profundo, né? Vinda da nossa galáxia, inclusive de outras constelações, mas também vinda de outras galáxias. E aí a gente vai entrar no debate, dizendo, alguns ufólogos não concordam muito com essa tese, que acreditam que o fenômeno UFO tem origem aqui mesmo na Terra. Alguns defendem, inclusive, a origem intraterrena desse fenômeno, de uma civilização que mora no centro da Terra e por aí vai. Coisa que eu descarto, eu acho improvável. Mas o principal argumento é de que as distâncias são muito grandes e que seria impossível uma outra civilização nos visitar. Impossível sim, baseado na nossa tecnologia. A nossa tecnologia atual, ela não dá condições nenhuma de você fazer viagem entre estrelas. Tá? Até mesmo entre planetas já está muito complicado para a gente. A gente consegue chegar no máximo até Marte até agora. Quer dizer, conseguimos mandar sondas para Marte. Nós humanos ainda mesmo não conseguimos chegar lá. Existe um estudo para isso e a gente está torcendo para que isso realmente se concretize no futuro. Bom, de qualquer maneira, esses seres têm tecnologia suficiente para chegar aqui. A minha principal argumentação é que eles usam o buraco de minhoca, a ponte de Eisenhower, que pode, teoricamente, pode encurtar a distância entre estrela, entre galáxias, inclusive, simplesmente furando, criando um atalho no espaço-tempo. Né? E a minha teoria principal é que eles usem o Sol, a nossa estrela, como um trampolim para poder fazer esse tipo de viagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Quais os casos clássicos da ufologia? Bom, os casos mais clássicos da ufologia. Vamos lá. Nós temos alguns
bem clássicos e importantes da fenomenologia ufológica brasileira. Em primeiro lugar, na minha opinião, vem Operação Prato, que é um dos casos mais documentados e documentado oficialmente pelo governo brasileiro, que enviou um pilotão da força da FAB, né, da aeronáutica, lá para a ilha de Colares, analisar um fenômeno que estava acontecendo lá, que chamavam de chupa-chupa, uma luz misteriosa, atacava os moradores daquela ilha e sugava, né, o sangue daquela pessoa, das pessoas que moravam lá. Bom, o governo brasileiro enviou um pilotão para lá, um comando do capitão na época, o Mirangê Holanda, para poder analisar o tal fenômeno. Detalhe, esse pilotão foi para lá sem arma de fogo, né? Estiveram lá naquela ilha pesquisando, munidos apenas de câmeras de fotografia e de filmagem, né? E telescópio, binóculos e tudo mais. Foram justamente para pesquisar o fenômeno e entender o que aconteceu na ilha de Colares. Essa operação toda resultou numa vasta documentação que foi liberado recentemente pelo governo, mas na melhor parte, né, o filé mignon da coisa ainda encontra-se nos cofres do governo, que são as filmagens e tudo mais da Operação Prato. Temos também a Noite Oficial de OVNIs, que também é um caso oficial, testemunhado inclusive por um ministro, onde vários OVNIs foram detectados no céu do Brasil, e que por conta disso o governo, né, as Forças Armadas, enviou caças para interceptar esses objetos. É um caso muito interessante, foi divulgado na mídia e tudo, houve inclusive uma declaração oficial do governo falando sobre isso na época, depois desmentido e tudo mais. Bom, a Máscara de Chumbo, que eu acho espetacular, eu sou fascinado por esse caso, que é o caso de dois rapazes, técnico e eletrônica, foram encontrados mortos no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Muito provavelmente não tentaram contato alienígena, não sei se foram bem sucedidos ou não sei em que plano foram bem sucedidos, porque foram encontrados mortos, né? Então, ou foi mal sucedido o contato, ou o contato foi muito bem sucedido em outro plano, não sei dizer ainda, né? Esse é um caso que entregou muito a polícia local, vários ufólogos pesquisaram, e se tornou um clássico brasileiro. E Varginha, ele não pode deixar de falar de Varginha, que é um dos maiores casos, considerado o caso Roosevelt brasileiro, onde um grupo de meninas de Varginha, uma cidade de Minas Gerais, passando por um terreno baldio, se deparou com um ser muito estranho, de cor marrom, segundo ela, o ser estava acuado em um canto, você tinha 3 chifres na cabeça e tudo mais, era um ser muito diferente. Houve também o envolvimento das Forças Armadas Brasileiras, segundo relatos de lá, de moradores e tudo mais. Acho que houve uma captura desse objeto, desse animal, né? Ou desse ser, não sabemos se é um animal, se é um ser, não sabemos o que era. Houve relatos anteriores de avistamento de naves na região e por aí vai. Bom, se tornou também um caso muito clássico, né? Acho que é o caso mais clássico da ufologia brasileira, é o caso Varginha. O governo reconhece o fenômeno UFO? O governo, claro, não vai reconhecer nunca o fenômeno UFO, apesar de pesquisar, apesar de ter uma vasta documentação, apesar de ter criado um órgão específico na década de 60, se não me engano, para pesquisar única e exclusivamente o fenômeno UFO no Brasil, o CIONE, né? Se você pesquisar aí você vai ver, uma organização com uma hierarquia própria, essa organização tinha
uma infraestrutura própria, inclusive, havia funcionários com direito a salários, era uma organização paga pelo governo para poder estudar o fenômeno UFO no Brasil. Você tinha presença dessa organização em todo o território brasileiro, mais em alguns estados do que em outros, até por causa da casuística do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? Então se fazia mais presente, né, nesses estados devido à sua intensa casuística. Porém, se fazia presente em todo o território brasileiro. E era uma organização de cunho governamental, com dinheiro público, e o governo, sim, investiu nisso por muitos anos. E ainda deve investir, é claro. Mas se você perguntar a qualquer militar que esteja ainda na ativa, ou qualquer membro do governo, não vão negar, cara. Né? Existe um acobertamento por conta disso. Mas fato é que uma vasta documentação já foi liberada, documentação do caso Varginha, da Operação Prato, da Noite Oficial de OVNIs, e de vários outros assuntos. Se o ONU tem uma vasta documentação, no site do GBEF você encontra essa documentação, mais completa ainda no site da revista UFO, tá? Você encontra. Mas existe sim uma documentação que prova, documentação com carimbos de secreto, de altamente confidencial, que prova que o governo brasileiro e governos do mundo inteiro se preocupam com a temática ufológica. O GBEF já filmou algum OVNI OT? Bom, como a gente disse no início, filmamos uma frota de UFO, de OVNIs. Essa frota ela veio... ela saiu de trás da Serra do Vulcão. Temos um vulcão aqui em Nova Iguaçu, que eu acredito na nossa pesquisa que é alvo da nossa pesquisa. Acreditamos que seja o principal motivo do avistamento de OVNIs aqui na Baixada Fluminense. E filmamos essa frota de UFO. Tá? Várias luzes que saíam de trás da Serra do Vulcão e atravessou o céu até subir no horizonte. Eram luzes que tinham uma configuração, né, um padrão de voo, né, emitiam luz próprias e algumas voavam em grupo de 3 e por aí vai. Então havia uma similaridade nessa frota de OVNIs e é muito parecida com a grande maioria das frotas de OVNIs que aparecem no mundo inteiro. No México, principalmente, nos Estados Unidos. No Brasil já tivemos em vários pontos, em São Paulo tivemos frotas de OVNIs muito parecidas com o que aqui filmamos aqui na Baixada Fluminense, mais especificamente na cidade de Nova Iguaçu, no distrito de Comendador Soares. Existe alguma teoria na visão do GBEF que explica os aparecimentos UFOs na Baixada? Sim, como eu disse, essa frota de UFO ela deu margem para que a gente começasse a pesquisar e começasse a se perguntar por que esses objetos voadores, esses objetos inusitados, né? Inanimados não, inusitados, aparecem. Por que ele aparece aqui na Baixada Fluminense? Bom, e aí começamos a pesquisar a característica geológica da região. Né? E chegamos a uma conclusão bem interessante. Né? Pesquisando a característica geológica, muito por conta do vulcão que temos aqui, descobrimos que existe um mapa magnético do Rio de Janeiro, onde mostra bolsões magnéticos espalhados por todo o território do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu encontra-se exatamente no centro de um bolsão magnético em escala máxima. Esse mapa ele tem escalas mínimas e escalas máximas nesses bolsões magnéticos. Na escala Tesla, é usada a escala Tesla, micro, nano Tesla, para poder se medir a intensidade magnética desses bolsões. Nova Iguaçu encontra-se exatamente no centro de um bolsão magnético. Mais precisamente, o vulcão de Nova Iguaçu encontra-se no centro de um bolsão magnético. A nossa pesquisa foi adiantando e descobrimos ainda que no Rio de Janeiro, locais de grande incidência ufológica se encontra justamente em cima de bolsões magnéticos. É coincidência?
Não sabemos se é coincidência ou não, até porque eu não acredito em coincidência. Acho que existe sim uma relação muito contundente dos OVNIs com esses bolsões magnéticos. Né? E aí começamos a estudar muito mais, chegamos a estudar o geomagnetismo da Terra, a magnetosfera da Terra, criamos algumas teorias e por aí vai. Então acreditamos que os UFOs estão aqui por conta desse bolsão magnético. Não sabemos por que ainda, não sabemos se usam esse bolsão magnético para se locomover como combustível, não sabemos se usam para se guiar como os animais se guiam através do geomagnetismo da Terra, não sabemos se usam o bolsão magnético da Terra, o geomagnetismo da Terra, para um trampolim, né, e viajar, né, de um ponto a outro do espaço. A NASA recentemente descobriu que existe portais magnéticos na magnetosfera da Terra que ligam a magnetosfera do Sol com a Terra, o que facilita ainda mais a transferência de partículas ionizadas que saem do Sol para a nossa ionosfera, onde é criada a magnetosfera da Terra, né, através dessa transferência de partículas, e essa magnetosfera da Terra é que simplesmente protege a Terra de uma emissão muito forte de partículas ionizadas do Sol, que pode prejudicar e muito a vida na Terra. Então, quando o Sol emite partículas ionizadas em direção à Terra, a magnetosfera da Terra ela é encolhida e alongada durante o dia, durante a noite, mas durante o dia ela é compactada. O que fez com que a gente criasse a teoria de que os UFOs simplesmente aparecem mais à noite, né? E você pode ver aí com vários relatos de que os UFOs aparecem mais à noite. Os avistamentos de UFOs são vistos à noite, né, do que durante o dia, apesar de termos muitos avistamentos durante o dia, mas a grande maioria dos avistamentos é à noite, justamente por causa da magnetosfera da Terra, que se alonga e fica mais constante, mais estabilizada durante a noite. Durante o dia ela está sendo bombardeada. Bom, como é uma proteção do planeta, e sem essa proteção, muito provavelmente a vida que nós conhecemos pode se extinguir por conta do intenso bombardeio do Sol, eu acho que eu posso arriscar em dizer que é provável que a visita desses seres daqui na Terra possa ser por conta da preocupação em torno da magnetosfera da Terra. Ou eles estão fazendo algum tipo de monitoramento, ou fazendo algum tipo sei lá, de uma manutenção preventiva, pode ser isso, né? Ou simplesmente usam a magnetosfera da Terra como trampolim para outros pontos, a magnetosfera da Terra e do Sol, como trampolim para outros pontos do espaço, do universo e da nossa galáxia. Existe alguma relação entre realidade, fraude e engano de ufologia? A relação, vamos falar um pouco da relação. Não existe nenhuma relação, intrinsecamente falando, não existe nenhuma relação. Porém, vamos relacionar isso em percentagem, tá? Qual é a percentagem de enganos, de fraudes e de casos que pode ser considerado autênticos na ufologia? Casos autênticos na ufologia é menos de 5%. Enganos, fraudes, causas naturais é mais de 95%. Ultimamente a gente tem tido muito engano, o que não significa dizer que a pessoa que viu teve o tal avistamento tenha a intenção de enganar. Não é isso. Ela mesma é vítima de engano. Tá? Quem tem a intenção de enganar é aquele que frauda, aquele que cria uma imagem, um vídeo, ou um áudio, ou coisa parecida, com a intenção de enganar. Esse está realmente enganando, esse é fraudulento. Mas quando você se depara com um fenômeno natural, por exemplo, que você não conhece ou nunca viu, você pode simplesmente atribuí-lo a um fenômeno ufológico.
Aí entra o fórum que vai fazer o papel de desvendar se o tal fenômeno é uma causa natural ou um fenômeno autêntico. Às vezes a causa pode nem ser natural, pode ser uma causa artificial, como tivemos agora recentemente o caso do avistamento de 3 pontas em Minas Gerais, onde um grupo de meninas filmou um objeto no céu e o objeto foi tido logo no início como um OVNI, um UFO, um disco voador. Depois se descobriu se tratar de um balão em formato de tubarão. Também tivemos um caso aqui na Baixada Fluminense, em Queimados, onde uma luz misteriosa aparecia na filmagem de uma câmera de segurança. E logo de início foi falado e especulado, e várias pessoas que gostam e que pesquisam ufologia, falou que se tratava de uma luz misteriosa, de um OVNI. Inclusive, teve pessoas que chegou a ver ETzinho pulando em cima da luz. Na verdade, era um engano. Né? Por quê? Porque se tratava de um defeito na câmera. É claro, nesse caso a gente nem pode ver isso por especulação, por experiência, por analisar a imagem. Eu cheguei à conclusão que se trata de um defeito na câmera. Trata-se de uma câmera de segurança, ela tem vários LEDs de infrared em torno dela, e por algum motivo, um desses LEDs acendeu, os outros não. O que a gente chama em eletrônica de defeito de intermitência. Tá? É um defeito que não tem causa, ele acontece esporadicamente. Por algum motivo, às vezes por uma temperatura muito baixa, por uma temperatura muito alta, um pico de tensão, ou pode causar uma intermitência no aparelho. Né? Porque extrapola as características físicas e elétricas do componente que o aparelho usa para poder acender um LED ou coisa parecida. Então, no caso do OVNI de Queimado, muito provavelmente foi um defeito na câmera, um defeito de intermitência, que deu defeito na ocasião da filmagem e depois voltou ao normal. Isso é um engano. Quem viu e não conhece de propriedades de eletrônica, por exemplo, acredita ter filmado um OVNI. Entendeu? Então, a relação entre realidade e engano, fraude e fenômenos naturais é de 5% para 95% de enganos, fraude e eventos naturais. Bom, W. Vital, agradecemos a sua presença e a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto que é muito interessante e que chama a atenção de todos. Vital, deixo com você as suas considerações finais. Bom, Joyce, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de você ter nos convidado para falar um pouco de ufologia. Apesar de se tratar de um site que não tem nada a ver com ufologia, é um site de teen, né? É um site teen que fala de maquiagem, fala de jovens, de aparência, né? De música e tudo mais. Mas você abriu um espaço para a gente muito legal, para a gente poder falar um pouco de ufologia, mostrar para as pessoas que a ufologia não é o que mostram por aí. A ufologia de verdade, verdadeira, a ufologia séria, essa que eu acabei de mostrar, a ufologia casuística, pautada na razão, na pesquisa, na ciência. Essa é a ufologia que nós praticamos. Então eu quero te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco da ufologia aqui no teu site. Tá? E posso falar do meu site? Pode. Bom, quero falar um pouco do GUBEF, quero que se vocês puderem visitar o GUBEF, www.gubef.net, tá legal? Visita o GUBEF, lá você vai encontrar um vasto material ufológico, várias entrevistas que a gente já fez, vídeos, imagem, tudo que você quiser você encontra lá. Estamos agora começando com uma nova ferramenta muito legal, que é implementando o debate através do Hangout, tá bom? Já fizemos o primeiro, já estamos indo para o segundo, que vai ser no dia 15 agora de setembro, às 22 horas. Se você puder participar, agradecemos a sua presença, tá? E a gente discute vários assuntos ufológicos, discute vários temas, e nesse debate, com o intuito de poder informar a população da fenomenologia UFO
e de que, que existem homens de verdade, homens que são pautados na ciência, que têm uma consciência muito lúcida, estudando e tratando desse assunto. Obrigado mesmo, de coração. Agradeço a todos que assistiram essa